Em nome de Jesus, que nós te oramos hoje e eternamente. Amém. Senhor. Meus amados irmãos, que a gloriosa paz do Eterno reine em cada coração. Amém. Amém? Amém. Abra a Eterna Palavra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Diz a eterna palavra do nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando toda a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Meus amados irmãos, no ano de 37 da era cristã, nasce na Itália um menino chamado Lúcio Domício. O nome da sua mãe era Agripina, jovem, e ela se casou com o imperador Cláudio, que adotou seu filho e mudou o seu nome para Nero Cláudius Drusius Germânico. E aquela adoção e aquele momento tornou-se também um plano da sua mãe de fazer com que o seu filho se tornasse o imperador romano. E aos poucos, no ano 54, ela começou a envenenar o imperador Cláudio para que o seu filho biológico britânicos não assumisse o reinado. E assim Cláudio morre. Nero é proclamado imperador de Roma. No ano seguinte, Nero mata, na sua paranoia, ele mata o seu irmão, o filho do imperador Cláudio, britânicos. Nero teve metade do seu reinado muito bem assessorado por Senecas, que era um filósofo histórico, e o guarda pretoriano, que serviu como conselheiro dele. E Nero, simplesmente, dentro da sua paranoia, fez com que Senêncio cometesse suicídio. Depois ele mata sua mãe e mata seu primeiro esposo também, com medo de alguém tomar o seu reinado. E Pedro vai chegar exatamente nesse período em que Nero é o imperador. Que Nero está ali exatamente nesse período, e na noite de 16 de julho de 64, ocorre um grande incêndio na zona sul de Roma. E aquele incêndio na zona sul durou cerca de 6 dias. E quando pensou que o fogo estava acabando, o fogo pegou também na parte norte da cidade. 10 dos 14 bairros de Roma foram consumidos pelo fogo. O frenesi tomou conta, a cidade começou a fazer questionamento e começou a dizer: olha, a culpa foi do imperador, porque ele tinha uma mania de grandeza. Ele queria fazer algo em Roma
E ele queria eliminar algum povo também. E Nero, por sua vez, tendo visto que os cristãos não eram bem vistos, e diz: a culpa foi os cristãos que tocaram fogo. Porque os bairros, veja que os bairros dos cristãos não pegou fogo. E aí levanta-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Perseguição essa, desde a ressurreição de Cristo, nunca existiu como houve naquele momento. E Pedro chega exatamente nesse período a Roma. Roma já é conhecida como a Babilônia, a personificação do mal, da idolatria, do caos. E Pedro escrevendo exatamente, e ele vai dizer no capítulo 5, versículo 13, a igreja que está na Babilônia vos envia saudação. E a saudação exatamente vai para aquela igreja, para os demais irmãos. Diz o historiador Eusébio de Cesareia que Pedro exigiu morrer crucificado de cabeça para baixo, porque ele era digno de ser crucificado normal como Cristo. A culpa cai na vida dos cristãos e Nero, juntamente com aquela população revoltada, começaram a crucificar os cristãos. Não só crucificar cristãos, mas cristãos eram presos, costurados em pele de ovelhas, jogados no Coliseu para que os leões pudessem estraçalhar e matar os cristãos. Outros eram envolvidos em panos, encharcados de pinche e colocados em estacas para clarear Roma durante a noite. Alguns dizem que Nero era a própria encarnação do mal, de tamanha barbaridade. Muitas pessoas, de tanto ver os horrores que eram feitos, não queriam nem mais ir ver o espetáculo do Coliseu. De tamanha barbaridade que aquele homem fazia. E ele parece que Pedro, escrevendo aos cristãos, ele já prevê isso com um ato, profetizando isso no capítulo 4. Ele vai nos dizer exatamente isso no versículo 12. Amados, não vos estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, nele Pedro, ele era familiarizado com todo tipo de corrupção. Pedro era menino quando Herodes o Grande manda matar crianças. Pedro vê Pilatos lavar a mão para crucificar a Cristo. Pedro contempla Herodes Antipas mandar decapitar João Batista por causa de uma dança. E esse mesmo Antipas vai cobrir Jesus com o seu manto de púrpura e zombá-lo de Cristo Jesus. Então Pedro é bem sintetizado, vamos dizer, familiarizado com a corrupção do poder público. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com os nossos líderes? Que Pedro não era nenhum ingênuo com essa situação do mundo vicioso e corrupção. E quando nós olhamos para nós, olhando Nero, Pilatos, Herodes, o que isso tem a ver com o nosso Brasil? Nós não temos nenhum Nero, nenhum Pilatos, nenhum Herodes Antipas. Mas nós temos no nosso meio governantes, juízes, corruptos, corrompidos, malignos. E como nós, como cristãos, devemos lidar com isso? E é exatamente isso que Pedro vai nos dar essa direção.
O intuito dessa mensagem não é uma mensagem política, mas é olharmos à luz das Escrituras como nós devemos tratar diante de tamanha situação que nós estamos vivendo e vivendo. Pouco tempo nós tivemos a legalização das drogas por parte dos juízes. Posteriormente, agora, a legalização do aborto. O nosso presidente, aquele que foi eleito pelo voto do povo, tira o Brasil exatamente da federação contra o aborto e tira o Brasil dizendo que cada pessoa pode fazer sua escolha de fazer o aborto. E como nós somos cristãos, a pergunta é como eu, cristão, que sou pró-vida, devo honrar, como diz o apóstolo Pedro, ao presidente, à justiça, que é pró-escolha. Como isso interfere na nossa vida, como essa questão nós podemos tratar diante de um presidente, de um Senado, que muitas vezes se calou diante das barbáries que é feito pelos juízes, e calaram-se porque as leis deveriam ser feitas pelo Congresso, e o Congresso simplesmente calou-se e deixou aqueles que eram para ver a legalidade da lei criar leis. Como é que nós nos tratamos exatamente isso? O STF dando sanções e criando leis e dizendo: esse é o direito de tal e tirando o direito do outro. Como é que nós nos relacionamos com isso? Como é que esta palavra de Pedro aqui aplica a nossa vida e como é que nós vamos viver exatamente isso? De honrarmos um presidente, magistrados que tira o direito da vida, que apoia que infantes não cheguem nem a nascer. E como cristãos, nos nossos dias, também, ainda levanta a boca e diz que é a favor do aborto. Como é que nós nos relacionamos com tudo isso? Para você aí pensando, como é que nós vamos lidar e como é que nós vamos viver em um país, numa cultura que cada vez mais é contrária aos princípios básicos da ordem e da moral. Como é que nós vamos lidar exatamente aonde nós olhamos que as instituições que deveriam gerar e promover a moral promovem o descaso e o caos? Pedro nos dá, as Escrituras nos dá 8 respostas. Pedro diz que nós devemos honrar. Olha o que ele diz. Honra, capítulo 17. Tratar todos com honra. Como é que nós devemos tratar com honra? Como nós cristãos podemos tratar isso com honra? Primeiro, devemos entender. Nós só vamos tratar, iremos honrá-lo, humilhando-nos sob a poderosa mão de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus, reconhecendo que também somos falíveis, não somos infalíveis. Só desta maneira nós podemos honrar a essas pessoas. Nós não somos um juiz final das questões, Deus é o juiz. Então, estamos em total dependência da misericórdia e da vontade de Deus. E pela misericórdia nós devemos sim
honrar essas instituições. Devemos sim honrá-los, reconhecendo que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Não são filhos de Deus. Bom lembrar. Falei de manhã. São criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que honrá-los, reconhecendo que eles são homens criados também à imagem e semelhança de Deus. E como homens criados à imagem e semelhança de Deus, não são animal. Por isso nós devemos honrá-lo. Porque existe nele um princípio da criação de Deus. E não só da criação, de um Deus que criou conforme sua imagem e semelhança. Nós honramos a eles como um ser humano totalmente único, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, em potencial incalculável. Terceira verdade, nós devemos honrar, reconhecendo que toda instituição é constituída por Deus. E ele vai dizer exatamente isso no capítulo 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Toda instituição humana, ela é, e nós devemos honrá-la, reconhecendo que a instituição é um governo estabelecido por Deus. É um governo que Deus colocou. Ele está no poder exatamente porque Deus permitiu. E Deus permitindo, nós devemos honrar. Nós não estamos dizendo que você deve concordar. Honrar. Nós devemos honrar exatamente pela posição. Mas lamentamos. Rejeitamos. Quando promulgam leis que, em vez de proteger o bem do infante, eles promovem exatamente o abatimento, o aborto dessas crianças. Honramos como instituição, mas não apoiamos os seus ideais. Porque toda instituição foi colocada por Deus. E devemos honrar. Porque é melhor ter um governo corrupto, juízes corruptos, do que não ter nada. A Líbia é um país assim. Arrancaram o ditador de lá e o país é um caos. A Somália é um país assim. O Afeganistão é um país assim que não tem leis, que não tem um governante. Então é melhor um governo corrupto, juízes corruptos, do que não ter nenhum. Porque pelo menos dentro da esfera de corrupção, eles tentam promover a ordem. E quando não tem o caso, não. Reconhecemos as instituições. Honramos sim as leis, leis que não podem ser conflitadas com os ideais das Escrituras. Devemos sim submeter às leis, mas nunca rejeitarmos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Nos submetemos sim a todas as leis que o Estado ou a nação coloca. Onde ela diz que é o nosso direito de ir e vir, e onde ela tira esse direito. Ela diz que você é livre, mas você não tem o direito. Nos submetemos. Quando ela diz que você tem o direito de escolher a dirigir um carro a 120, 140, 150 por hora. Nos submetemos a leis que nos diz que nós devemos manter a luz do carro acesa, mesmo durante o dia, para evitar acidentes.
mas que não existe nenhum dados que isso comprovou e que evitou alguma coisa. Não existe. Mas submetemos a essas leis. Submetemos a leis que nos dá o direito a dirigir usando o cinto de segurança. Porque se nós não dirigirmos o cinto de segurança, somos multados. Os nossos direitos de não ter direito a fazer aquilo que eles dizem que nós temos que fazer. Nos submetemos de fato a essas leis. Nos colocamos exatamente a isso. De colocar os nossos filhos em escola, ainda que não tem qualidade nenhuma. Mas nos submetemos, porque toda criança tem direito à escola. Mesmo que esteja só o nome escola, não tem nada de escola. Mas nós colocamos. Porque é o nosso direito. O nosso direito exatamente de termos dignidade de encontrar um hospital público. Porque nós pagamos os nossos impostos. Mas quando chegamos lá, nós não temos médicos. Filas absurdas. Porque não tem dinheiro para pagar os funcionários. É o nosso direito. Direito de escolher aquilo que eles decidem por nós. Que eles dizem que nós temos que fazer. Que eles dizem como nós devemos andar. O nosso direito de não ter direito. Submetemos ao governo que nos diz o que nós temos que escolher. Que nos diz como nós devemos fazer. Mas diz que é pró-escolha sua. Mas você não tem nenhuma escolha. Porque você será punido. Porque não vai fazer aquilo que eles determinam. Mas nós honramos. Mas não honraremos uma nação que realmente rejeita a palavra do Senhor. Submetemos sim a este governo, exatamente entendendo que é o Senhor e a vontade dele, que na prática do nosso bem, tapamos os ouvidos desses ignorantes, como nos diz a palavra no capítulo 15. Honramos, mas não aceitamos e não honraremos nenhuma lei que contrarie o nosso Deus. Jamais. Porque o nosso direito de servir ao nosso Deus não é só uma questão de constituição, é um direito de vida nosso. E como nós somos peregrinos aqui, nesta terra, como peregrinos aqui, nós temos que cumprir com as nossas obrigações, até que estas obrigações não nos tirem direito, não nos venha tirar o desejo, ou venha nos impedir, ou venha nos fazer ser contrário à palavra de Deus. Jamais. Honraremos a essa nação, mas não vamos nos tirar daqui. Não vamos fazer como outrora grupos faziam exatamente isso, saíam, iam viver distante, não. Não nos retiraremos daqui, não vamos nos isolar, nós vamos continuar aqui dizendo e falando qual é a palavra de Deus, a verdade do Senhor. Iremos manter exatamente aqui o máximo que puder para o bem daqueles que ainda estão por nascer, por aqueles que estão dentro da barriga e ainda que dentro do seu estado de consciência, nós vamos continuar dizendo, porque é a vontade de Deus que viemos fazer o bem, que viemos lutar contra os preceitos errados. Nós vamos continuar dizendo. Honraremos, mas seremos oposição não violenta.
Honraremos o governo, sim, mas o quanto nós pudermos, de forma racional, apontar os erros, mostrar os defeitos que ele tem. Não levantaremos armas, não faremos badernas, não tiraremos pedra de ninguém, não atacaremos a honra de ninguém, mas com a palavra de Deus e oração honraremos, mas nos esforçaremos para colocar a verdade do Senhor, que não é mera emoção, não é uma mera fala, não é uma linguagem. Falaremos, proclamaremos, com amor, com paixão, mas não gritaremos. Honraremos, sim, em certo lugar vamos honrar, esperando respostas claras e diretas. Respostas muito simples e claras. Honraremos esperando respostas claras. Respostas que de fato se sustentam. Respostas que devem ser dadas a todos nós. E que eles precisam expor essas respostas com clareza. Honraremos desde que vinha explicar. Porque nosso país, se alguém passar e chutar um gato, um cachorro, é preso 6 meses de cadeia. Mas promover o homicídio de crianças dentro da barriga é menos irrelevante. Queremos respostas. Respostas, se você passar no sul da Bahia ali e entrar em uma fazenda ali e tirar uma orquídea, você é preso e não tem fiança. Desce direto para o presídio. Será que uma orquídea, será que as nossas autoridades chegaram até o ponto que uma planta que nasce lá no meio da mata, que ninguém plantou, é mais preciosa do que uma criança de 12 semanas? Queremos respostas. Respostas claras, diretas. Que um ovo de siriema é mais importante do que uma criança. Que valores são esses? Precisamos que essas autoridades respondam. Que chegue diante lá do pátio, do salão, e que eles peguem um feto de 12 semanas e diga para o povo: isso aqui não é nada, e mostre, porque qualquer ultrassom vai mostrar coração batendo, as mãos formadas, chupando o dedo muitas das vezes, e dizer que aquele infante não é nada, que ele não tem direito à vida. E chegue diante de mães que perderam seus filhos em aborto espontâneo e diga: você não perdeu nada. Tenham coragem de serem diretos. Tenham coragem de realmente dizer e falar e defender essas leis de forma que tragam resposta clara a nós. Aí sim, vamos realmente honrar, porque as respostas são claras, porque as respostas são de fato verdadeiras, porque apesar de ser tiranos, apesar da prática terrível,
mas chegaram a dizer assim: a ciência diz isso. Pronto, acabou. Prova. Prova. Na semana eu estava vendo alguém fez um vídeo, não lembro qual é a cidade, e ele exatamente fez, e pedindo colhendo a assinatura das pessoas para proibir comer ovos de aves exóticas no país. Acho que exótico, coisa assim. De aves silvestres. E muita gente assinou. E quando terminou de assinar, que bom. Ele falou assim: agora você pode assinar isso aqui, que é contra o aborto? Não. A pessoa tem o direito. Ele falou assim: peraí, você acha então que comer um ovo é mais importante do que matar, assassinar uma criança? É a escolha que a pessoa tem que ter. E ele perguntou: não é a escolha que a pessoa tem que ter de comer o ovo, não? Para se sustentar? E além do nosso país, precisamos clamar ao Senhor para que Ele olhe para esta nação. Iremos honrar melhor se nos trouxerem respostas claras, evidentes, de aquilo que eles estão fazendo realmente tem embasamento científico. Mas, segundo o médico, a própria indústria farmacêutica, ela é favorável a exatamente a essa prática do extermínio de infantes até 12 semanas. Porque aquele feto vai virar medicamento, vai ser comercializado para que as pessoas tenham longevidade. Lembro do empresário americano que gerou um filho para que o filho doasse sempre para ele, sempre. Exatamente isso. Porque a própria indústria farmacêutica não se opõe, porque para ela é um comércio de comprar e usar. Honraremos o senhor presidente e o Supremo Tribunal e as instituições colocadas, porque eles de fato não são nada. O soberano é o Senhor nosso Deus. Em último lugar, porque nós confiamos que o nosso Deus é soberano. Soberano e um Deus amoroso para com o seu povo. Finalmente honraremos confiando que o nosso Deus é aquele que luta pelo direito do órfão e da viúva. Honraremos porque sabemos que aquele que é o justo juiz trará o juízo contra essas pessoas. Honramos sim, porque nós não somos supremos. Nós não somos um juízo final, mas aquele que tem a autoridade de matar e lançar no inferno, como ele mesmo diz. Ele olhará para esses seres pequenos que aprovam a sua execução. E como diz o apóstolo Paulo, não só apoiam, não são os que praticam, mas os que apoiam são passíveis de morte. E morte nós estamos falando de extermínio humano, a morte eterna. Que este soberano triunfará sobre todo o governo corrupto e mau, sobre toda injustiça.
esse Senhor, sim, Cristo, quando Ele voltar, Ele fará o juízo justo e correto. Enquanto isso, honramos, mas não submetemos aos preceitos que contrariam a vontade de Deus. Honramos, mas continuamos com as Escrituras, porque convém obedecer a Deus do que aos homens. Honramos exatamente por isso, porque o Senhor colocou, mas Ele mesmo vai destituir cada um deles. Eu vos digo, usando a frase, já citei algumas vezes aqui, do pregador Lula, e mesmo que queime no fogo do inferno, não pagarão pelo seu mal, porque justiça não existe nos seus vocabulários. Mas o justo juiz fará isso, porque Ele, sim, é soberano. Ele colocou, mas Ele mesmo trará o juízo. Mas nós oremos por eles. Oremos por eles. Para que sejam libertos da sua cegueira espiritual. Para que eles possam entender qual é a vontade de Deus. Para que eles sejam de fato homens honrados. E não apenas massa de manobra. Porque o que nós esperamos de homens honrados é a prática do bem. De vigarista não. Homens honrados sim. Que Deus olhe para a nossa nação. Que Deus olhe para a nossa nação. Que Deus fortaleça a sua igreja e o seu povo. A não fechar os olhos e não baixar a cabeça para as atrocidades, honrando as instituições, mas não submetendo aos seus desvaneios, às suas insanidades. E nós não podemos fazer isso, seja de quem for. Isaías diz que nós não podemos chamar de magnata, de nobre, seja de quem for, juiz, presidente, deputado, seja quem for, se ele não é, se ele não tem princípios, se ele não tem moral, honramos, mas não chamamos, porque não tem os preceitos de Deus na vida deles. Vamos orar? Vamos colocar em pé onde está orando. É difícil vivermos num país como o nosso. É penoso vermos a desconstrução da nossa sociedade. Vemos o mal prosperando, mas nós não nos calamos, porque a nossa confiança está no nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos por tua misericórdia, pela tua graça. Senhor, nós reconhecemos que toda instituição foi colocada pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que toda instituição ande de acordo com a tua vontade. Que no seu ápice de loucura, de rejeição ao Criador, promulgam, fazem, legislam contra o Criador.
Mas mesmo assim, Senhor, enquanto nós estamos aqui, nós devemos tratar e viver com honra. Honrar os nossos governantes, porque isso o Senhor requer de nós. Não nos submetermos a eles, às suas insanidades, maluquice, estupidez. Mas orando para que eles cheguem ao arrependimento sincero. Nós pedimos ao Senhor, Pai, tenha misericórdia do nosso país. De homens e mulheres que promulgam e desejam o caos, a morte de pequeninos, dizendo que a vida não se formou. E como nós entendemos que a tua palavra diz que o Senhor nos deu a substância de forma, quando a própria medicina não consegue ver a forma, o Senhor já contemplou em nós. Isso é tão sublime, meu Deus, porque nós honramos ao Senhor. E cremos exatamente que o Senhor é aquele que cuidará de nós em todos os momentos. Cuidará da tua igreja, do teu povo. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Fortalece a nossa fé nesse tempo, Senhor. Renovando os nossos corações para vivermos nessa cultura perniciosa e mostrando a glória de Cristo para aqueles que querem viver. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe as nossas vidas. Derrama a tua misericórdia sobre nós. Leva-nos debaixo da tua bênção e da tua misericórdia em nome de Jesus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e querido Pai, com as doces consolação do Espírito, repousa sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até que Ele venha. Amém. Poder sentar nos irmãos, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê uma de bênção, guardados e protegidos pela sua eterna misericórdia. Alguns avisos aí, irmãos, que nós temos para estar dando. Terça-feira, culto na casa do presbítero Elias. Nós colocamos 24 na irmã Regina Micaías. A gente vai fazer na casa da irmã Maria. Acho que é 24, não é isso? Que é 24, vai para a casa da irmã Maria. A irmã, a gente vai para novembro. Então, no segundo vai ser terceiro, quarta, terça-feira, irá na nossa irmã Maria. Tá bom? E na segunda semana de novembro, na nossa irmã Regina. E vai fazer até aniversário. Bom?